Quero meditar com os irmãos, texto da Palavra de Deus, que se encontra em Êxodo capítulo 3. Capítulo de número 3. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro ou de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita é essa? Por que será que o espinheiro pega fogo, mas não queima? Vou chegar mais perto. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, o Senhor o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus então disse: pare aí e tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar agora sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha e eu os enviarei, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu vou dizer? Disse então Deus: diga a eles que eu sou quem sou. E disse ainda mais: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse isso. Tendo visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês, por isso vá.
Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Diga a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem para oferecer sacrifício. O Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará vocês saírem do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata, de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos, as suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Essa história é uma história muito conhecida de nós evangélicos, de nós cristãos, né? De nós que estamos acostumados a estudar a palavra de Deus. Mas eu quero hoje destacar aqui um dilema existencial, um dilema que estava ocorrendo com Moisés. Um dilema existencial dentro desse texto. Quando Moisés diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Em uma primeira análise, poderíamos pensar e dizer que Moisés estava meio confuso sobre a sua identidade. Quem sou eu? Eu sou o filho de Faraó, portanto eu sou egípcio. Eu sou hebreu. Eu sou um assassino. Eu sou um justiceiro. Quem sou eu? Essas coisas todas poderiam estar passando na cabeça de Moisés. Numa segunda análise, quando ele diz quem sou eu, poderíamos pensar e até dizer que ele está se referindo à sua insignificância diante do exército egípcio. Enfim, havia ali um dilema. Essa crise estava em Moisés. Observe que antes, na história desse texto, no texto anterior, Moisés defendeu um escravo hebreu que estava sendo açoitado. Moisés defendeu esse escravo, e ao defender esse escravo, ele acaba ferindo e matando aquele feitor, aquele egípcio. No dia seguinte, Moisés, ao passar num determinado lugar, ele se depara com uma briga, com uma discussão entre 2 hebreus. E ele vai interferir nessa discussão contra o hebreu injusto. E este hebreu injusto faz uma pergunta a Moisés: quem te constituiu juiz entre essa situação? Então, observe que Moisés, ele não tinha um temperamento acovardado, omisso diante de injustiça. Pelo contrário, era uma pessoa destemida, uma pessoa justa. Há outro episódio importante também, depois que Moisés foge do Egito, depois desses 2 episódios que eu acabei de narrar. Quando Moisés foge, ele vai para a terra de Midian. E lá
ele observa que alguns homens que tinham algumas ovelhas, chamados pastores, estavam impedindo que algumas mulheres tirassem água de um poço para dar para as ovelhas delas. Moisés interfere, porque ele tem um jeito de defender os oprimidos, os injustiçados, visto que nós já mencionamos isso quando ele estava no Egito. E ele enfrenta ali vários homens, chamados pastores, sozinho, e os coloca para correr e defende aquelas mulheres e dá água para as ovelhas daquelas mulheres. Muito bem, elas eram a filha de Jetro, um dos sacerdotes de Midian. É para lá que Moisés vai e se hospeda. É naquela casa que Moisés constituiu uma família após se casar. Tem filhos. Então, observe que Moisés, né, não era um homem de se omitir à injustiça, não era um homem de se acovardar, mas era um defensor dos mais fracos, dos mais oprimidos, dos mais injustiçados, e, portanto, não via, né, dificuldade em defender. Não viu isso quando estava no Egito, não viu isso quando estava lá no deserto diante de vários homens, ao enfrentá-los. Porém, quando Moisés se encontra com Deus, e Deus o chama para uma missão, Deus não o chamou porque ele era covarde, omisso, não. Deus o chamou porque ele era um homem forte, um homem destemido, um homem que lutava contra a injustiça, a favor do oprimido, um homem que não via dificuldade, como nós dissemos, né? Nem viu no Egito, quando matou um egípcio, quando interferiu numa discussão, quando botou os pastores lá no deserto de Midian para correr, os homens. Então Deus o chama para uma missão que precisava de uma pessoa assim. Porém, neste momento ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Amados, Moisés, ele leva consigo para o deserto de Midian um dilema. Ele leva consigo um trauma. Ele leva consigo um dilema. Esse dilema havia sido causado não pelo faraó que o criou. Esse dilema foi causado pelos próprios irmãos hebreus dele. Interessante, né, irmão? Interessante como aquele homem carregava um dilema e este causado pelos próprios irmãos do qual ele defendeu. Como eu disse, Moisés não era homem de fugir de batalha, de desafios. Porém, Moisés estava carregando um dilema. É verdade, irmãos. Quantas vezes nós carregamos dilemas, esses causados por amigos, por irmãos. Quantas vezes pessoas se encontram machucadas, oprimidas e deprimidas por causa de palavras, de ofensas, que recebeu não dos inimigos, mas que recebeu dos amigos e até dos irmãos.
e é obrigado a fugir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Espírito de Deus está sobre você, como esteve sobre Moisés, Deus o conduz a caminhos vitoriosos, ao ponto de fazê-los fortes o suficiente para superar os dilemas. Deus conduziu Moisés ao encontro de pessoas que reconheceu o seu valor. Jetro. Observe que Moisés nem sonhava em encontrar Jetro. E é Jetro que reconhece o valor de Moisés. É Jetro que honra Moisés. Quando disse, você defendeu as minhas filhas e as ovelhas, se hospede aqui em casa, fique conosco. Abriu as portas da casa para aquele homem. Eu quero dizer para você, que mesmo que você seja machucado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, que esse machucar, que esta ferida seja tão forte ao ponto de causar traumas, dilemas, eu quero dizer que Deus colocará pessoas na sua vida para te abençoar. Pessoas que irão reconhecer o seu valor. Pessoas que farão você dar a volta por cima. Pessoas que serão usadas por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é presente em sua vida. Deus é presente em sua vida. Deus conduziu Moisés a uma casa, a um lugar, a uma família, a uma pessoa que o abençoou, que reconheceu o seu valor, porque Deus estava na vida de Moisés. Portanto, mais uma vez quero lhe dizer, se você está com algum trauma, com alguma crise, machucado, ferido, porque alguém, algum dia, te decepcionou, te desonrou, te machucou, não reconheceu o seu valor, te menosprezou, te dispensou. Eu quero dizer que Deus, no teu caminho, colocará alguém que te honrará, que te exaltará, que te valorizará, porque Deus é contigo. E as coisas para trás ficarão. Segundo, Deus fez Moisés prosperar em terras estranhas. Aonde ele estava, tinha tudo para Moisés prosperar. Sim, bastava que as pessoas reconhecessem, bastasse que as pessoas ouvissem, bastasse que as pessoas entendessem o que Moisés estava querendo fazer, que ao longo do tempo aquilo cresceria, a fraternidade cresceria, a justiça cresceria, porque Moisés lá no Egito apenas queria isso, queria justiça, queria fraternidade, queria amor, queria compreensão. Só isso que ele queria. Mas não foi compreendido. Tinha tudo para prosperar, mas não houve. Agora, numa segunda situação,
Moisés começa a prosperar. Moisés começa a prosperar. Agora ele tem uma família. Ele casa, tem filhos, tem ovelhas, tem bois, tem cabritos. Deus fará você prosperar aonde não lhe deixaram. É verdade. Deus fará você prosperar porque Deus está contigo. Aonde não deixaram, Deus o conduzirá a um lugar que haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá compreensão, haverá acolhimento. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Terceiro, Deus aparece na vida de Moisés. Agora, há um estreitamento de relação, né? Há um estreitamento de relação. Sabe por quê? Porque agora Moisés está distante daqueles que não permitiam tal relacionamento. Agora Moisés está em outra terra, está em outro ambiente. Ele não está em lugar de ditador, de mandantes. Não. Ele não está agora em lugar de rei, de faraó, daquele que manda, daquele que demite, admite. Não. Agora ele está em outra terra. Ele está na terra onde se manifesta a presença de Deus e não dos homens. Agora ele está numa terra onde o fogo é fogo divino e não fogo humano. Agora ele está na terra para ser dirigido por Deus e não pelos homens. Agora ele está em outra terra. Agora ele está em outro ambiente. Agora ele está em outra situação. Onde Moisés não podia prosperar, não podia desenvolver aquilo que ele tinha, porque os homens não deixavam, porque havia um controle. Agora Moisés está sendo controlado por Deus, pelo Espírito Santo, que se manifesta na sarça. Deus aparece a Moisés. Eu quero dizer para você, há tempos novos para você. Há tempos novos para você. Creia nisso. Creia nisso. Há tempos novos para você. Sabe aquele dilema? Sabe aquele trauma? Sabe aquela crise? Sabe aquela angústia? Sabe aquela decepção? Sabe aquela tristeza? Aquela frustração? Tudo isso o Senhor vai transformar em vitórias. Sim, porque Ele é contigo. No texto, quando Moisés diz, quem sou eu? O Senhor diz, vai, porque eu estarei contigo. As pessoas podem causar danos profundos em você, traumas, feridas, mas Deus transformará isso tudo em vitória. Deus te mudará de lugar. Aonde não reconhecem você, Deus colocará você onde reconhece. Aonde você está, que você não vê que alguém te dê valor, Deus colocará você em lugares que te darão valor. Deus mudará de lugar, o seu lugar. Ele está entendendo? Deus estará presente, você será próspero, Deus o abençoará, a terra será outra, o momento será outro. É verdade, porque Deus estará
contigo. Deus está contigo. Fique calmo. Se deleite no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor, que a história mudará. Deus te abençoe. Deus é contigo. A vitória, ela sempre estará contigo, porque Deus é contigo. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Graças te damos, Pai Celestial, Pai bendito, graças te damos, Espírito Santo, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela nos renova, ela nos restaura, ela nos reviva, ela nos faz reviver. A Tua Palavra nos conforta. Muito obrigado, porque mesmo que nós nos encontremos fracos, mesmo que nós nos encontremos abatidos, até mesmo sem a inspiração, o Senhor nos dá quando lemos a Tua Palavra. O Senhor nos dá a inspiração quando lemos a Tua Palavra. E o Senhor nos renova, nos restaura, nos anima, nos dá esperança e sonhos. Obrigado por este momento de te cultuar, de ouvir a Tua Palavra. Graças te damos por isto. E agora eu rogo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Esteja com as Suas mãos estendidas sobre nós. Nos abençoe nesta noite, dá-nos uma noite de sono reparador para que iniciemos uma semana com vigor físico e espiritual. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o refrigério, a companhia e a amizade do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.